Olá, amigos do nosso canal. O vídeo que a gente está fazendo hoje é uma leitura pública. Isso mesmo, que vocês estão ouvindo é uma leitura pública, ok? Vamos ver se tá aqui o som tá ok. Então, de um artigo acadêmico, um artigo científico, no caso, né? E que vai tratar do tema de como a intolerância religiosa tem atuado, os modos de atuação, né, da intolerância no decorrer de décadas, e de como ela instrumentalizou o Código Penal e artigos do Código Penal foram utilizados nesse processo de repressão a cultos afro-brasileiros. Obviamente que o texto ele se centra, né, nas religiões afro, mas a gente pode estender para outras minorias. Gente, é muito atual o que a gente vai falar, porque a gente vai comentar como os artigos do Código Penal que versam sobre charlatanismo e curandeirismo, que voltaram a ficar em voga com o caso de Bolsonaro, que cometeu crimes contra a saúde pública. Eu acho até que no caso de Bolsonaro, realmente, até pode ser pertinente que ele seja enquadrado nesses crimes, na medida em que ele realmente cometeu, e não é eu quem digo, é o Ministério Público, é a Justiça que diz que ele cometeu crimes contra a saúde pública, sem dúvida alguma, e não apenas esses, né, a lista de crimes, né, que foram cometidas segundo a CPI, segundo, né, as várias investigações que estão sendo feitas, é infindável. Mas aí estão querendo somar mais esses dois crimes, curandeirismo e charlatanismo, a Bolsonaro. Mas a gente quer, com esse vídeo, fazer um levantamento de como esses artigos do Código Penal foram utilizados no passado. Claro que todo brasileiro decente quer, como qualquer pessoa que tenha senso, que o Bolsonaro ele pague por seus crimes, né? Que haja uma investigação, enfim, né? E que isso seja realmente reparado. Acontece que o que a gente vai fazer aqui, a gente vai falar de uma outra coisa, a gente vai dar uma outra perspectiva, né, a essa temática do charlatanismo e do curandeirismo, e como isso foi utilizado, né, como intolerância, como um instrumento da intolerância. E que por mais que possa haver algum uso legítimo desses dispositivos penais, eles sempre foram instrumentalizados para a perseguição religiosa, para a intolerância e para a demonização da magia e a demonização da cultura dos povos africanos, dos ciganos, enfim, né, dos indígenas, da pagelança, do catimbó e da encantaria brasileira, enfim, das religiões afro-brasileiras. Sempre e esses cultos, eles sempre tiveram os rituais de cura como a centralidade. Se você tirar os rituais de cura dessas tradições, você não tem mais essas tradições, porque o indígena e o africano, eles tinham o seu próprio sistema etnomédico. Então, é daí que vem a nossa tradição das benzedeiras, das rezadeiras, dos tratamentos e dos rituais de cura que vêm dessas tradições religiosas e que foram perseguidos através desses dispositivos legais, né? E é uma perseguição racista, de caráter racista. Então, o texto que a gente vai ver aqui, gente, é esse aqui. Perseguição aos cultos de origem africana no Brasil, o direito e o sistema de justiça como agentes da intolerância. Esse é um texto magistral, né, fantástico, de Ilsver de Matos Oliveira, ok? Então a gente gostaria de primeiramente parabenizar esse autor, né, o autor dessa dissertação, por ter feito esse importantíssimo trabalho de levantamento histórico e cultural desse passado que muitos querem apagar, que muitos querem cobrir, ok? Então, só aqui tá cortando a minha cabeça aqui. Gente, olha, só antes da gente começar a leitura desse texto, você já viu aquelas pessoas que falam assim,
intolerância zero contra charlatões. Vamos prender charlatões. São charlatões. Exercício ilegal da medicina. Né? Vamos prender. Cadeia para charlatões. O que está por trás disso? Tirando o caso de Bolsonaro, que é outra coisa completamente diferente, tirando o caso de Bolsonaro, o que está por trás desse tipo de atitude dos padres quevedos, né, da vida, dos mágicos da vida que vivem falando essas coisas? O que está por trás disso? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, né? Como a ciência teve um poder muito maior de estigmatizar e perseguir no passado e de expor os seus preconceitos e do quanto a ciência pode ser, que não há limites para os preconceitos que podem estar inseridos em supostas teorias científicas, enfim, né? Então, vamos ao texto. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pular a introdução, né? Porque, na verdade, a gente aconselha que vocês, a gente vai ler o resumo, né? A gente aconselha que vocês baixem esse texto, está aqui, ó, né? publicadireito.com.br, né? Se vocês digitarem aqui, vocês provavelmente vão ter acesso a esse texto, é só baixar. Eu não consegui baixar em PDF, foi num outro formato. Então, naturalmente, vocês vão ter que fazer login e se cadastrar nessa comunidade, né, de artigos acadêmicos, tá? Muito boa comunidade. Tem um acervo que eu achei muito bom, né? Vale a pena dar uma olhadinha. Então, a gente vai ler o resumo e a gente não vai pular a introdução e passar direto para o texto, ok, gente? Então vamos dar uma lidinha aqui na introdução só para contextualizar. Resumo. Introdução não, desculpa, no resumo. A intolerância às religiões de origem africana é considerado uma das faces do racismo brasileiro. E deste modo, assim como o racismo, que apesar de ter sido alçado ao crime imprescritível e inafiançável na Constituição de 1988, resiste ao tempo e agride de morte o nosso processo de democratização. Dados da realidade mostram a existência de um verdadeiro hiato entre os direitos constitucionalmente deferidos e o cotidiano de violações de direitos que vitimizam os templos e os ministros religiosos afro-brasileiros na atualidade. Neste artigo, refletiremos sobre as raízes históricas desta situação e de construção do lugar de subalternidade ocupado ainda hoje por tais religiões. Trataremos do papel que teve a ciência jurídica, a antropologia, a psiquiatria e a comunicação social na construção deste quadro, para citar apenas alguns atores no processo de opressão aos cultos afro-brasileiros, e apontaremos as estratégias que estão sendo utilizadas na contemporaneidade pelos religiosos de matriz africana para enfrentar as constantes violações à sua cultura, religiosidade e memória. Tal escopo se justifica principalmente no momento atual em que as políticas de ação afirmativa vêm sendo reconhecidas como cruciais para a concretização dos direitos sociais e para a inclusão da população negra brasileira. Buscaremos, em síntese, apresentar uma imagem mais clarificada desses indivíduos e dos seus cultos, da sua luta por direitos e pela livre expressão da sua religiosidade, definida como subalterna, apesar de paradoxalmente presente em todos os estados brasileiros, mas cuja compreensão nunca foi muito clara e está sempre envolta em muito preconceito por parte dos órgãos governamentais e da sociedade. Ok, gente? Então aqui a gente leu o resumo para vocês terem uma ideia, né? E agora a gente vai passar para uma leitura. E de vez em quando a gente dá uma paradinha para fazer algum comentário, abrir algum parênteses, né? Ou alguma chave, algum colchete aí, né? E porque isso dá muito pano para manga, né, gente? Então vamos lá. Cultos afro-brasileiros e o uso das acusações de ilegalidade, loucura e comunismo como formas de repressão no século passado. Então aqui a gente vai entrar nas brumas obscuras do século XIX, ok, gente? E aos poucos a gente vai fazendo alguns comentários. Medo de feitiço,
de Ivone Madi, 1992, é o título de uma das mais importantes pesquisas brasileiras sobre as relações entre a magia e o poder e sobre como a crença na proteção pela magia compõe a base do imaginário religioso do povo brasileiro. O fato é que a ideia de culto fetichista, baseado em elementos míticos, envoltos em segredos e mistérios, acompanha desde sua origem as religiões de origem africana, e é mesmo apontada como a sua maior marca. Eu não vou falar as citações, que senão fica muito maçante, né, gente? Mandarino destaca que a crença na magia, representada pelas religiões afro-brasileiras, e em sua capacidade de produzir malefícios por meios ocultos e sobrenaturais, pode ser encontrada no Brasil desde os tempos da colônia. Para Magi, Mandarino, entre outros, a crença popular no Brasil, ainda hoje, atribui a determinadas pessoas o poder de causar o mal, doenças e até mesmo a morte e outras. E isto da mesma forma que trouxe fama para os sacerdotes e ampliou o número de adeptos nos cultos afro-brasileiros, serviu também para como motivação para a atuação repressora de juízes, promotores, advogados e policiais a tais cultos. O Estado, desta forma, irá se fazer presente nos... Olha só, isso é uma citação, tá, gente? O Estado, desta forma, irá se fazer presente nos assuntos acerca da magia e intervindo de forma aguda no combate a feiticeiros e macumbeiros, criando instrumentos reguladores, criando juízos especial e pessoal especializado. Olha que loucura, olha que coisa, gente, isso é surreal. Mais do que isso, em alguns casos, fornecerá a própria denúncia. Essa ação do Estado permanece até hoje, mas de 1890 a 1940, com as reformulações introduzidas no Código Penal, o aparato político se institucionalizou e passou a ser usado com mais intensidade como instrumento de repressão. As perseguições eram levadas a cabo, em sua maioria, através de denúncia da população que muitas vezes sentia-se incomodada pelos batuques que se arrastavam até altas horas em dias de grandes obrigações. As religiões afro-brasileiras eram e continuam sendo vistas como curandeirismo, olha que loucura, magia negra, exploração da credulidade pública e exercício ilegal da medicina, estando os seus praticantes, incorrendo em crimes previstos no Código Penal. O Código Penal, em 1890, note, século XIX, incriminava não só o curandeirismo, mas também o feiticeiro, juntamente com outras categorias como espíritas e cartomantes. Gente, cabe aqui só uma observação. Nessa citação vemos claramente a demonização e a criminalização da magia, tá? Ou seja, se nós temos, por exemplo, vários setores da nossa cultura, né? A filosofia, a ciência, a religião e a arte, né? Essas quatro, muitos intentam hoje em dia acrescentar uma quinta, a magia. E note que essa criminalização da magia, ela não acontece como conclusão de determinadas coisas, como uma coisa a partir de razões, né, de argumentos racionais, mas simplesmente a base disso são crenças supersticiosas de que a magia é a do mal, né? Então note que sistemas jurídicos sendo baseados na superstição, né, em crenças religiosas fundamentalistas, da religião fundamentalista e sectária, e vitimando pessoas, né? Você criminaliza uma coisa, né? Você torna o preconceito, você transforma o que é um simples preconceito fundamentalista, ignorante, em lei penal que vai vitimizar, vai penalizar pessoas, né? Então você vê aí a Idade Média, né? Porque era assim, a razão por que se queimava bruxas na Idade Média, e foram mais de 1 milhão de bruxas que foram queimadas na Idade Média, são as mesmas que estão na base desses dispositivos legais, né, de curandeirismo, charlatanismo e exercício ilegal da medicina. Esse dispositivo de exercício ilegal da medicina, gente,
é uma coisa mais recente. Mas a origem disso é o século XIX, que foi uma época em que a religião oficial do Estado era o catolicismo. Né? Olha o catolicismo aí. Então, houve uma época em que a Igreja Católica era a religião oficial do Estado. Então, as leis da época da monarquia, da época do Império Brasileiro, eram todas elas baseadas nessa religiosidade e digamos assim, nos valores trazidos por esse modo de religiosidade, ok? E depois que houve a separação entre Estado e Igreja e você tem o Estado laico, apesar da emergência do Estado laico, né, do aparecimento de uma sociedade republicana posteriormente, né, as constituições que se seguiram, né, todas as constituições brasileiras incorporaram esses mesmos valores, esses mesmos dispositivos legais que vêm da época do Império, da época que a religião o catolicismo era a religião oficial do Império, né? Note que, né, a Idade Média esteve presente no século XIX através desses dispositivos, e lembrando que, né, as bruxas eram queimadas em grande parte pela população, ou a Inquisição também era efetuada não diretamente pela Igreja Católica, mas pela autoridade civil, utilizando a lei civil, as leis penais vigentes. Por exemplo, Giordano Bruno, ele foi queimado vivo, não foi pela Igreja Católica, foi pela autoridade civil, segundo as leis civis, mas pressionadas pela Igreja Católica. Então note que esse conjunto de leis, ele sempre foi utilizado, e a gente vai ver, né, que existe um acórdão entre imprensa, justiça, a religião fundamentalista, a corporação acadêmica, a corporação médica. Eles entram em acórdão para matar e prender curandeiros, né? Porque o que acontece é que hoje em dia a Igreja Católica não tem a mesma força, né? Houve um progresso da razão e da civilização nesse meio tempo, né? Mas então a Inquisição deixou de queimar pessoas, apesar que isso continuou até o século XX. Tem vários casos de supostos bruxos que foram queimados lá no Paraná, mas no caso pela população, né? Mas, claro, com certeza incentivada pela Igreja de Roma. Então esse genocídio continua. E a gente vai ver coisas nesse artigo de arrepiar e que muitos querem apagar da história, né? Mas o nosso canal é um canal que tenta trazer vivo isso para que isso não se repita. Porque o que aconteceu no passado pode retornar, né? Se a gente esquecer do passado. Ok, gente? Então, vamos ao nosso texto mais uma vez, vamos retornar à leitura, né? E aqui a gente tem a continuidade aqui do texto. Vamos ler, então. Assim, podemos dizer que a repressão penal, utilizando-se do aparato policial, foi uma constante na história dos terreiros. No Nordeste e em outras partes do país, muitas peças relacionadas com os cultos que hoje integram o acervo de museus, tais como a coleção Perseverança, Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, na cidade de Maceió. Então aqui ele vai falar de vários museus que têm peças, né? A gente vai pular essa parte para não ficar muito maçante, né? Relatos orais dos mais antigos e registros históricos destacam que os templos afro-religiosos eram obrigados a ter registros nas secretarias de segurança pública, como se criminosos fossem, olha só. Além desse registro, os terreiros, para realizarem suas cerimônias, necessitavam de uma licença concedida pelo órgão policial ou pela prefeitura mediante o pagamento de taxas. Isso perdurou em Sergipe, segundo Dantas, até o final da década de 60, quando as federações de cultos afro-brasileiros e de Umbanda substituíram a polícia no controle sobre os terreiros. Poucos são os registros como os encontrados por nós durante a construção desse trabalho, nas visitas que fizemos em locais de culto, centros de pesquisa e museus sergipanos. Essa escassez de material preservado em museus, diferentemente da riqueza arqueológica e etnográfica dos outros estados,
como a vizinha Alagoas e a sua coleção Perseverança, não quer dizer que em Sergipe não houve perseguição aos religiosos de matriz africana. Registros históricos, especialmente de caráter oral, apontados nos estudos de Mandarino, dão conta de que do início da década de 1930 até o fim da década de 1940, houve no estado casos de severa repressão pela polícia, com frequentes invasões de templos afro-sergipanos, prisões de pais, mães e filhos de santo e a apreensão de objeto de culto. Então, é um absurdo, né, gente? Os candomblezeiros eram espancados, seus instrumentos musicais destruídos, a comida derramada e as suas brincadeiras acabadas prematuramente. Esta fase coincidiu com a gestão dos governadores interventores Dr. Heronides de Carvalho e do interventor federal Tenente Augusto Maynard Oliveira, 1978. A ignorância e o desconhecimento sobre a cultura negra e a sua origem eram apontados como as motivações principais para estas ações opressoras. Talvez por estas razões a existência de poucos registros arqueológicos deste período de perseguição, uma vez que, segundo alguns autores, dependendo das motivações para a opressão aos cultos afro, políticas ou não, teremos uma determinada característica do acervo. Para Maggi, o quadro de perseguição política aos templos afro-brasileiros, como ocorrida na quebra do Xangô, em Alagoas, como não é baseado na ignorância, deixou para este estado um legado de relíquias de origem africanas e elevado valor artístico, histórico e econômico também. Vamos lá. Em Sergipe, por sua vez, o panorama político da década de 1930 é retratado por Mandarino. Defende haver uma relação entre o segundo mandato do tenente Augusto Maynard e a maior visibilidade das perseguições aos cultos de origem africana em Sergipe. A principal razão apontada é que o tenente não permitia qualquer tipo de atitude que pudesse vir a desestabilizar seu governo. Diferentemente de outros estados, onde a década de 1940 representou o período final da repressão aos cultos africanos, e o início de um momento mais tranquilo para as manifestações religiosas afro-brasileiras, em Sergipe é exatamente neste período que a opressão é ampliada. Mandarino destaca que o decreto número 10.264, de 25 de agosto de 1942, de alguns meses após a posse do tenente Augusto Maynard, transformou o pelotão de cavalaria da Polícia Militar de Sergipe em esquadrão, com o objetivo de manter a ordem pública. Era esse esquadrão o responsável pela perseguição aos terreiros, baseados na lei do silêncio, pela proibição do tráfego pelas ruas após as 22 horas e pelo enquadramento dos que eram mais considerados inimigos da ordem, bêbados, prostitutas, jogadores e macumbeiros. Olha só, gente. Que absurdo. Gente, isso é uma coisa surreal. Tudo aqui é surreal, mas o pior ainda está por vir. Então acompanhe a nossa leitura. Aqui tem uma citação. O período de 1937 a 1945, em Sergipe, será marcado pela presença de 3 interventores. Isso na época da ditadura, né, de Vargas. Heronides de Carvalho, Milton Azevedo e Augusto Maynard, que irão implementar uma política ostensiva de repressão às casas de cultos que se encontravam instaladas no estado. Se em 1934 estas, para funcionarem, como já foi dito, precisavam de um registro de pagamento de uma taxa à Secretaria de Segurança Pública, neste momento irão ser perseguidas por ordem do próprio governo, que, desconhecendo o princípio da liberdade de culto promulgado pela antiga Constituição, perseguirá a todos sem trégua. Passadas inicialmente as manifestações causadas pela guerra, as mobilizações das massas tenderam a diminuir, pelo menos entre 1943 e 1944, quando se desenvolvia a conscientização contra o regime autoritário. E neste momento, os candomblés de feitorio e as religiões afro-brasileiras, já estabelecidas no estado de Sergipe, irão passar por momentos de maior coerção. A necessidade de manter a ordem e o regime
a qualquer custo, irá recrudescer as investidas contra os adeptos. Assim, a ideologia autoritária e repressiva do Estado Novo repercute na relação entre os cultos de origem africana e o governo em Sergipe, de modo que chegamos até a encontrar registros que diziam que na época não se podia acender sequer uma vela para um santo. Olha só, não, prestem atenção nisso aqui, gente. Na época não se podia sequer acender uma vela para um santo. Isso é a ditadura, né? É a ditadura do Estado Novo. Mas olha, nessa época a gente vai ver que muitos argumentos aqui são típicos do ateísmo, tá, gente? Então vamos... Desculpe, não é nada contra, não estou dizendo que todos os ateus são assim, entendeu? Mas aqui a gente vai ver, né, discursos que são típicos, que são muito comuns na boca de ateus, tá? Então vamos lá. Ressalte-se, entretanto, que o período histórico descrito foi caracteristicamente marcado por intensa repressão às reivindicações da classe trabalhadora. E esta, por via de consequência, era composta em sua grande maioria por populares adeptos das religiões de matriz africana. Daí a política de intolerância a tais cultos. É o que reflete Janaína Couvo Teixeira Maia, ao dizer que a repressão estava presente em todo o país desde o período da escravidão, e não estava voltada apenas para as religiões africanas, mas a qualquer espécie de revolta organizada pelos escravos ou negros livres. A principal pesquisadora da cultura e religiosidade africanas em Sergipe e uma das principais do país, Beatriz Góes Dantas, discute a acusação que serviram de pretexto à perseguição policial aos terreiros do Nordeste durante a Primeira República e a década de 30. Para a autora, acusações revelam pontos de tensão na sociedade e constituem-se em atos políticos, na medida em que pretendem a eliminação de concorrentes, e no campo da religião, onde as disputas entre diferentes agências religiosas remetem às lutas propriamente políticas que se desenvolvem no âmbito da sociedade global, acusações constituem um tema sempre recorrente. Aqui uma citação. A oposição que historicamente se constrói entre religião e magia feitiçaria, a primeira tida como manifestação legítima do sagrado e a segunda como manipulação ilegítima e profana, aqui ó, né, a demonização da magia, né? Desliza geralmente da classificação para a acusação. Através dela se desqualificam práticas, crenças e agentes religiosos. Desse modo, a religião dos vencidos ou dos grupos estruturalmente inferiores no interior de uma sociedade são sempre reduzidas a magia, feitiçaria e superstição. Olha aqui, ó. Isso está na boca de ateus. E também de muitos religiosos fundamentalistas, né? Mas ateu e religioso fundamentalista é muito parecido, né? Isso aconteceu com os africanos transportados para o Brasil como escravos e persistiu no período pós-abolicionista em relação aos negros livres. Com efeito, uma das acusações mais frequentes aos terreiros de candomblé durante a Primeira República era a prática de feitiçaria. Aqui. Né? A demonização e a criminalização da magia. É isso que está aqui, fica bem claro aqui. Né? A acusação de feitiçaria em Dantas não apenas desqualificava social e simbolicamente práticas e crenças recorrentes entre as camadas populares, sobretudo entre os negros, como também as jogava na ilegalidade, pois o Código Penal incriminava o feiticeiro. A acusação assumia, assim, um caráter coercitivo muito forte, pois se de um lado estigmatizava, do outro permitia o uso do aparato policial do Estado contra os terreiros acusados de centros de feitiçaria, prática ilegal segundo a legislação da época. Né? É interessante observar que o Código Criminal de 1830 não incluía perseguição aos feiticeiros. Embora a religião dos negros fosse então vista como feitiçaria, não sentiram os legisladores brasileiros necessidade de controlá-la através da lei mais geral, enquanto vigorou o Estatuto da Escravidão, porque eles ficavam, né, atrelados ao senhor, né, ao seu senhor, então a coisa ficava controlada. Eu penso que é isso.
tomados livres e, consequentemente, ao menos no nível do discurso, sujeitos de uma igualdade política e constitucional, no Código Penal passa a figurar artigo no qual se poderiam enquadrar as religiões dos negros, geralmente tidas como feitiçaria, bem como manifestações da religiosidade das camadas populares, agora potencialmente mais perigosas porque engrossadas por milhões de negros livres. O Código Penal de 1890 incriminava não só o curandeiro, mas também o feiticeiro, juntamente com outras categorias como espiritistas e cartomantes. Isto inclui os ciganos, inclui o povo cigano, né? Então, gente, aqui antes da gente ler essa citação, eu queria fazer uma observação com vocês, que é o seguinte: aqui o artigo ele se centra, né, na perseguição aos cultos afro-brasileiros, mas a gente sabe que os cultos afro-brasileiros eles não têm uma origem só africana. E o horizonte da encantaria brasileira, desses cultos assim que são preconceituosamente chamados de fetichistas, inclui o catimbó, inclui o culto a Jurema, inclui a pagelança, que também tem um componente ameríndio, tem um componente indígena, não apenas do africano, mas do índio. Porque o que acontece? O africano que chegou aqui, ele se identificou com o indígena, e o indígena também se identificou com ele, porque ambos tinham... deu uma paralisada aí, tá, gente? Ambos tinham seus próprios sistemas de cura, ambos tinham seus próprios sistemas, né, de magia e a sua própria cosmogonia, e era muito parecido, eles se identificaram, né, com a visão que eles tinham, cada qual com o seu mundo encantado. E de repente chega também o cigano aqui no Brasil, né? O cigano também se identificou com o africano, se identificou com o indígena, porque o cigano também eles são o povo da magia, né? As cartomantes, essas coisas eles são uma etnia, né? Os ciganos, eles são uma etnia, eles não são apenas um estilo de vida, eles são uma etnia. Lembrando que os ciganos, eles foram também, né, massacrados nos campos de concentração da época da Alemanha nazista. Eles foram, milhões deles, juntamente com os judeus, foram mortos em campos de concentração. Então houve uma tentativa de limpeza, né, de limpeza étnica lá na Alemanha, baseada na eugenia, que é uma ciência ateísta, né, a ciência inventada por ateus, baseada no darwinismo, baseada no evolucionismo de Darwin, né, e na teoria da seleção sexual, né. Então daí surge a ciência ateísta da eugenia, mas apoiada pelo catolicismo. Mas, gente, olha, na minha opinião, ateísmo, catolicismo e protestantismo são basicamente a mesma coisa, até pensam muito parecido, né? O ateu, o católico, o protestante, desculpa. E todos eles de uma certa forma se unem contra as minorias. Quando tem que se unir, aí se une com a imprensa e tudo numa espécie de acórdão, né? E isso garante a perpetuação, né, pelo menos da Inquisição, né, da caça às bruxas, né? Então quando a gente fala de caça às bruxas, nós temos que ter, né, as religiões afro, mas também olhar de uma forma mais ampla também para o catimbó, para a pagelança, para a encantaria brasileira de um modo geral, o culto a Jurema, porque essas formas de xamanismo brasileiro, né, elas se enquadram dentro do que eles chamam de religião fetichista, né? E houve no passado, notem que o ateu no passado, o católico, o protestante e tudo mais, ele teve muito mais liberdade para desqualificar preconceituosamente essas formas de culto, né? E teve muito mais liberdade de acionar as instituições, quer dizer, as instituições participavam e executavam, né, essa perseguição, né, porque baseado até no nosso próprio Código Penal, que cristalizava esses preconceitos e essa visão supersticiosa sobre a magia e tudo mais. Isso tende, com o avanço, com o progresso da razão e da civilização, né, a nossa sociedade fica mais democrática, mais igualitária, né, com o avanço dos valores republicanos, isso tende a diminuir. Mas a gente tem que tomar cuidado com os retrocessos, que a gente está vendo vários retrocessos, né, a volta do racismo e tudo mais,
com a ascensão do fascismo no Brasil, a gente tem que tomar cuidado para não retornar para esses grupos majoritários e hegemônicos não voltarem a perseguir essas minorias, tá, gente? Daí a importância da leitura pública de um texto como esse, tá bom? Então vamos lá dar continuidade, né, à nossa leitura. Então aqui a gente tem uma citação, né? Embora não faça alusão aos negros, o que iria de encontro à cidadania recém-adquirida com a abolição e a igualdade assegurada pela Constituição, a repressão legal surgia como uma tentativa de garantir aos que dominavam as leis o controle sobre os negros livres, cujos centros de culto, localizados sobretudo nas cidades, constituir-se-iam em núcleos virtuais de perigo e desordem. É nesse contexto que se iniciam os registros e os estudos sobre as religiões dos negros no Brasil e as tentativas de delimitar no interior do segmento afro-brasileiro separações entre religião e magia. Olha só, isso, agora a gente vai começar a entrar numa parte ainda mais obscura e obscurantista e também surreal. Por essa via, subtrair pelo menos uma parte dos cultos ao controle da polícia. Nessa tarefa, alguns intelectuais desempenharam importante papel recortando no segmento das religiões afro-brasileiras a pureza africana, olha que loucura, e elegendo-a como específico de atitude de estudo e avaliação dos cultos, tentando conseguir com o aval da ciência, olha só, com o aval da ciência, olha que loucura, a legitimação e legalização dos terreiros africanos mais puros. Ou seja, não pode ter a influência de cigano, não pode ter a influência, né, do indígena, não pode ter um elemento, um componente indígena, não pode ter componente católico, também não pode ter um componente cigano, nada disso. Tem que ser uma coisa puramente africana e estipulada pela ciência. O que eles querem dizer com isso? Num país miscigenado como o nosso, né? Desculpa, eu não estava vendo lá o texto, né, gente? O texto é esse aqui. Aqui eu estava lendo, ó, a parte que eu estou lendo é essa daqui. Ó. Vamos voltar aqui. Ó. Recortando do segmento... não, vamos ler a partir daqui. Nessa tarefa, alguns intelectuais desempenharam um importante papel, recortando no segmento das religiões afro-brasileiras a pureza africana. Olha aqui. Pureza africana. E elegendo-a como campo específico de estudo e avaliação dos cultos, tentando conseguir com o aval da ciência, olha que loucura, aval da ciência, a legitimação e legalização dos terreiros africanos mais puros. Surreal isso, gente. A ciência agora vai ditar, e ciência aqui que eles dizem é a psicologia, a psiquiatria, a gente vai ver, vai ficar claro para vocês. Vai definir qual é a religião que tem direito de existir e qual que não tem. Olha, bom, vamos lá. No Código Penal, consolidado em 1932, mantiveram-se os artigos referentes ao exercício do curandeirismo, exercício do curandeirismo e da magia, persistindo desse modo a questão entre a ciência e a lei. Isso aqui é fundamental, a gente chegou num ponto crucial da nossa leitura, então, por favor, né, acompanhe com a gente essa leitura pública. Os cultos eram vistos mais uma vez como uma questão que oscilava entre o crime e a anormalidade. A interpretação da possessão pela via psiquiátrica continuava em vigor. Né? No caso, a possessão não, é a incorporação, né? Porque existiam incorporações na Umbanda, no Candomblé. Né? Então isso era interpretado, a visão que se tinha oficial era da psiquiatria. Aí cabe aqui uma aproximação com Foucault, né? A partir do que ele vai dizer aqui. Fora revista por Arthur Ramos que, discordando da interpretação de Nina Rodrigues, que havia apenas como histeria, olha só, histeria, vai ampliar a explicação para considerá-la como um fenômeno muito complexo, ligado aos vários estados mórbidos, olha, mórbidos, estados mórbidos. Concordava, porém,
com a ideia central do mestre. A possessão era fenômeno patológico. Patológico. A ciência que é a psiquiatria, hein? A psicologia e a psiquiatria, que são pseudociências, né? São, né, segundo Karl Popper, não são falsificáveis, né? Não são falseáveis e são irrefutáveis, né? Não tem como refutar a psicanálise, a psiquiatria, né? Então, na verdade, são pseudociências. Mas se Nina Rodrigues fazia decorrer tal anormalidade deterministicamente da raça, Arthur Ramos atirava do exclusivo domínio da biologia para vê-la como uma predisposição que poderia desenvolver-se ou evoluir sob o influxo de estímulos socioculturais. Quer dizer, as religiões afro e a religião fetichista eram um estímulo sociocultural para anormalidades, né, deterministicamente essa aqui, né, como é que se diz? Até me perdi aqui. Estados mórbidos, né? Estados mórbidos e histeria aqui, ó, né? Quer dizer, é um impulso. As religiões funcionavam, as religiões afro, né, funcionavam como um impulso para estados mórbidos e de histeria. Que loucura, gente! Olha, isso aí é surreal isso. Nessa perspectiva, associava-se à instalação do serviço de higiene mental. Olha aqui, parece uma coisa que lembra, né, nazismo isso. Serviço de higiene mental nas escolas do Rio de Janeiro, a pesquisa nos morros, nas macumbas e nos centros de feitiçaria, e as apresentava como um trabalho de largo alcance higiênico e educacional. Meu Deus. Meu Deus, isso era ciência, tá? É esse horror que chamam de ciência por aí, que o ateu gosta de chamar de ciência, né? E o religioso fundamentalista também, porque não persegue a religião deles, né? Porque isso não era contra a religião dele, é contra a religião dos outros, então que se danem, né? Tem essa visão, né? Era a crença positivista, olha só, positivista, de que a ciência não apenas seria capaz, de que a ciência não apenas seria capaz de revelar os males do Brasil, mas de orientar a ação do Estado para solucioná-los. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o racismo está sendo recrudescido aí com o fenômeno da ascensão do fascismo aqui no nosso país, né? A gente está vendo coisas que estavam enterradas, né, no mar do esquecimento, voltando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses canaizinhos de YouTube, com esses caçadores de bruxa, caçadores de charlatões, né? Porque isso pode voltar, né, gente? Isso pode se voltar contra a liberdade individual, né? A nossa liberdade. Teve alguém que colocou nos comentários, né, que de um vídeo meu, que por que caçar charlatões é contra a liberdade? Não entendi. Então eu vou colocar, né, um link desse vídeo lá nesse para explicar para essa criatura. Assim, em nome da psicologia, os intelectuais tentavam libertar os cultos do controle policial para submetê-los ao controle científico, olha que loucura, dos hospitais psiquiátricos, né? Por que eu falei de Michel Foucault, né? Eu falei aqui de Michel Foucault, gente, só mais uma observação, porque Michel Foucault escreveu vários trabalhos, O Nascimento da Clínica e A Origem da Loucura, entre outros, né, que ele escreveu, falando, né, que, na verdade, o conceito de normalidade, né, de sanidade mental ou insanidade mental, são conceitos que têm um solo histórico, são um conjunto de práticas discursivas que instauram uma verdade, né? Mas aquela verdade, né, se você fizer uma arqueologia, você vai descobrir quais são as relações de poder que estão por trás desse tipo de discursividade, desse tipo de discurso de caráter político, né, de dominação, né? Então, por exemplo, na década de 70, a psiquiatria considerava a homoafetividade como sendo uma doença mental. É por isso que nós podemos
com bastante segurança dizer que não passa de uma pseudociência. Porque logo que os grupos, que as minorias de gays, lésbicas e LGBTs, né, se levantaram contra isso, a psiquiatria foi obrigada a ter que tirar isso, né, das DSM, doenças, né, de distúrbios mentais, né? Então ela foi obrigada a ter que fazer isso porque não tem nenhuma ciência ali. Não existe nenhuma ciência. Como é que você pode chamar a homoafetividade? Com que direito você chama a homoafetividade de doença? Então notem que a ciência pega preconceitos e cristaliza. E transforma aquilo em uma verdade absoluta, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso dos ateus, com o discurso de segmentos fundamentalistas, né? Não estou dizendo de todos os ateus, tá, gente? A gente sabe que não são todos os ateus. Aqui não é, a gente não tem nada contra os ateus, né? Estamos apenas falando, né? Porque eu tenho visto muito um Padre Quevedo da vida ser muito elogiado por aí, né? Porque foi um desmascarador de charlatões, aquela coisa. Mas ele vai ser citado nesse artigo. E a gente vai ver em que contexto que eles vão citar o Padre Quevedo. Nesse artigo muito bom, né, que vale a pena ser lido. A gente não vai ler, talvez não dê tempo de ler até o final, mas a gente só vai ser esse vídeo é uma provocação para incentivar vocês a pesquisar mais. Ok, gente? Então vamos voltar à nossa leitura, ao nosso texto, né? Então tá aqui. Nessa perspectiva, associava-se a instalação do serviço de higiene mental. Não, isso aqui a gente já leu, né? Vamos passar aqui para cá. E aqui só continuar. No Recife, por exemplo, essa intermediação entre os terreiros e os órgãos repressores vai ser feita com a participação dos intelectuais vinculados ao serviço de higiene mental. Essa tentativa de separação entre o sacerdote e feiticeiro remete ao esforço desenvolvido pelos intelectuais no sentido de mostrar o candomblé como verdadeira religião por oposição à magia, particularmente a magia negra. Olha que loucura! Também foi a dicotomia magia-religião que fundamentou o pensamento dos juízes nos casos analisados por Skritzmeyer, né? Eu não sei como é que pronuncia, Skritzmeyer, sei lá. Trabalho sobre o qual discorreremos adiante. Aqui cabe mais uma observação. Eu vejo assim que muitos antropólogos, cientistas políticos, cientistas sociais, eles ainda têm um certo receio, né, de falar, né, que as religiões afro-brasileiras e os cultos da encantaria brasileira, né, têm o direito de fazer rituais de cura. As religiões afro-brasileiras, elas podem, com certeza, elas são livres, liberdade religiosa. Mas se um pai de santo faz um ritual de cura, aí ele pode ser preso como exercício ilegal da medicina, como curandeiro, curandeirismo e charlatanismo. Né? No final das contas, eles ficam assim, fazendo uma coisa política com a sociedade, né? Com esse tipo de mentalidade. Ainda existe uma tentativa de... Gente, essas religiões sem os rituais de cura, elas não são nada. Não são nada. Esse vídeo é pela defesa da liberdade de consciência. Eu tenho o direito de procurar uma curandeira. Eu tenho o direito de procurar, né, uma benzedeira e acreditar mais nas benzeduras, né, de uma rezadeira do que nessa medicina materialista que não cura ninguém, dessa medicina que só entope as pessoas de Rivotril, né? Dessa medicina que não mostra realmente resultado. Aqui e ali, talvez. Eu tenho o direito de considerar, colocar no mesmo nível os sistemas etnomédicos de outras etnias, no mesmo nível que a ciência, que a medicina convencional, a medicina do homem branco, europeu, caucasiano. Entendeu? A medicina que está aí é um sistema etnomédico da ciência materialista, ateísta. Entendeu? Eu tenho o direito de não acreditar totalmente nessa medicina, de acreditar em alguns momentos e para algumas coisas nos sistemas etnomédicos, né, do xamã, do indígena. E se eles estão querendo, né, anular a diferença, cancelar a diferença,
né, a alteridade, né, porque o que eles querem é cancelar a alteridade. Né, eles estão tirando a minha liberdade. Né, e a gente vai lutar por essa liberdade até o final. Tá, gente? Então, vamos voltar à nossa leitura. Então, aqui... A inexistência de um mecanismo jurídico que legalize a vida dos terreiros fazia com que estes ficassem à mercê das arbitrariedades dos policiais. Na época, algumas leis exigiam que eles se registrassem no departamento de polícia. Assim, o funcionamento regulamentado dos terreiros ficava na dependência de uma licença especial, que lhes era concedida pela polícia, tentando fazer frente ao poder repressor do Estado. Os templos afro se registram como sociedade civil e congregam-se em federações. Na conjuntura política da primeira metade da década de 30, e sobretudo no clima de movimentação vivida no Nordeste, nesse período em que a atuação do Partido Comunista resultou em levantes que atingiu a região, alguns desses intelectuais eram vistos com desconfiança pelo governo. No Recife, Ulisses Pernambucano, o idealizador e organizador do Serviço de Higiene Mental, líder do grupo de estudiosos de Xangô, que tentava o controle científico, olha que loucura, controle científico, dos cultos pela via psiquiátrica. Agora a gente está mais claro o que é esse controle científico. Era o controle desses grupos através da psiquiatria. Né? É preso em 1935 sob a acusação de comunista. O mesmo ocorre com Edson Carneiro, estudioso dos candomblés da Bahia, que aí organiza em 1937 a União das Seitas Afro-Brasileiras. Assim, a acusação de feiticeiros remete ao campo da religião, domínio explorado sobretudo pela antropologia. A da possessão, como estado patológico, recata no campo de estudo da psiquiatria. Em ambos os casos, a ciência se julgava competente para questionar a validade da repressão policial, colocando-se como instância capaz de fornecer critérios para isolar a sociedade dos feiticeiros. Olha que loucura! E os anormais dos mistificadores e exploradores. Isso fez com que o Estado, sentindo a necessidade de um controle mais efetivo aos cultos de origem africana, criasse uma nova acusação, a de comunistas, passando a utilizar a repressão policial não só contra os terreiros, mas também contra os próprios intelectuais que deles se ocupavam, construindo assim novos contornos para o reconhecimento dos cultos. Aqui a gente vai passar aqui por uma outra parte, né, que é o apoio da mídia às perseguições, apenas um retrato do passado. Né? Aqui a gente vai ler só um trecho, né, um único artigo curto, para vocês verem, a gente não vai perder muito tempo nesse trecho. Né? Então olha só esse artigo do Diário da Bahia, de 1929. Nas baixas esferas do fetichismo, a Bahia, apesar de seu grau de cultura geral, é uma cidade cheia de mocambos e candomblés. O baixo espiritismo vai fazendo cada dia maior número de vítimas. Nenhuma cidade do Brasil possui tantos costumes reprováveis como a Bahia. São práticas fetichistas oriundas das tradições africanas para aqui transplantadas com a escravatura. Este fetichismo, associado aos processos deturpados do espiritismo e da magia negra, é praticado nos candomblés, que se acham espalhados por todos os recantos escusos da cidade, zombando continuamente da vigilância policial, que apesar de pouco eficiente, tem surpreendido em flagrante mais de uma dessas estranhas associações, funcionando tarde da noite, em antros nauseabundos e de aspecto horripilante. Né? A polícia de costumes deve organizar patrulhas a fim de surpreender esses antros de perdição chamados candomblés, prendendo e processando todos quantos se dedicam a essa indústria da exploração, a ingenuidade e a ignorância das almas fracas. É preciso pôr
um termo a essas práticas deponentes do nosso estado geral de cultura. Olha, gente, eu me propus a ler, olha só esse artigo aqui, a ler muito mais, mas é uma coisa indigesta, gente. Indigesta. Aqui, olha só, a história dos candomblés, triste reminiscência do africanismo, já tem sido feita entre nós. Tais ritos ainda são cultuados no nosso meio. O coronel Otávio Freitas, subdelegado do Rio Vermelho, teve denúncia de que naquele arrabalde havia diversas casas de candomblés e de feitiçaria, nas quais crianças e raparigas em grande número ficavam presas, despertando cuidados e inquietação de seus parentes e pessoas outras. Devidamente orientada, essa autoridade dirigiu-se ontem pela manhã a uma das citadas casas, a fim de verificar a procedência da queixa, e foi ao lugar denominado Muriçoca, na Mata Escura. Lá, de fato, deparou-se com uma habitação de aspecto misterioso, apesar das bandeirolas de papel de seda que a enfeitavam. Acompanhava-o o nosso repórter, bem como um fotógrafo à tarde. Chegados a todos aquela casa, o senhor Otávio Freitas encontrou-a cheia de pessoas pouco asseadas, né, denotando vigília e cansaço, que se estendiam pelas camas infectas em número considerado. Gente, basta, né? Tá bom, né? E a gente não vai ler. Eu aconselho que vocês baixem esse artigo e leiam, né? Porque é muito indigesto. Aqui a gente vai passar, a gente vai fazer mais um pouquinho. Eu peço a vocês a paciência. É importante a gente ler mais essa parte aqui, porque vocês vão ver, né? Como a justiça, né, a gente vai chegar à moderna teoria da antropologia cultural e como, né, as mudanças que ocorreram no âmbito científico, né, que foram aos poucos civilizando isso, né, e impedindo uma perseguição maior, apesar que a perseguição existe até hoje, né? Então, interações entre o sistema de justiça e os cultos de origem africana no Brasil. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá. Raros foram os estudos desenvolvidos em nosso país sobre as influências de teorias socioantropológicas e psicológicas relativas à magia e à religião sobre a criação das leis, leis e sobre as decisões judiciais. Barreto, professor de Direito e promotor público, considerado por alguns como defensor do curandeirismo, olha só, aqui ele está citando o Padre Quevedo. Ó. Aqui o Padre Quevedo vai se opor a esse tipo de gente. Advogou pela modificação da lei que proibia o exercício do curandeirismo, defendendo a tese de que os curandeiros deveriam se submeter à verificação científica das suas faculdades parapsicológicas, de modo que seriam liberados aqueles que possuíam realmente alguma faculdade parapsicológica como colaboradores e sob controle da medicina. Isso também é outra loucura. Né? Outra loucura. Né? A ciência não tem que entrar no campo da espiritualidade. Não cabe à ciência, né, entrar no campo da espiritualidade e não cabe esse tipo de perseguição e violação de liberdade das pessoas, do cidadão. Né? Skritzmaier parte sua análise de duas questões básicas. Inicialmente, ela quer saber se houve e quais foram as influências ao longo do século XX. 2. Depois procura razões para explicar por que determinados paradigmas antropológicos do final do século XIX e início do XX influenciaram e continuam a influenciar o universo jurisprudencial brasileiro. Mesmo... desculpa, aqui a bateria está havendo um problemazinho aqui na bateria. Acho que é mau contato aqui no fio, gente. Mau contato no fio, hein? Espera aí. Então aqui. Então aqui ele vai. Vamos continuar a nossa leitura, né? Deixa eu ver se continua gravando. Tá, continua a gravação. Desculpa aí a interrupção, tá, gente? Mas então,
vamos continuar a partir daqui, que essa parte é muito importante da gente continuar a ler. Selecionando para exame aprofundado 7 casos sobre curandeirismo, entre os mais citados Scripps-Meyer, constata que a maioria deles correu na segunda metade do século XX. Tiveram geralmente como réus presidentes ou diretores de centros espíritas e terreiros, médiuns, pais de santo e espíritas, e que, embora algumas práticas de curandeirismo que foram condenadas possam ser consideradas equivalentes a algumas exercidas por padres, pastores e sacerdotes de outras religiões, exorcismos, imposição de mãos, uso de água na cura de doenças, etc. Mas a acusação de curandeirismo não costuma recair sobre eles. Segundo a autora, quase todos os acusados eram de São Paulo, o que a leva a sugerir que os processos de outros estados raramente tiveram novo julgamento e que a jurisprudência produzida no Sudeste deve ter influenciado bastante o julgamento de casos ocorridos em outras regiões. Então, essa leitura é importantíssima. Leitura de sortilégios de saberes nos leva... A leitura de sortilégios e saberes nos leva à conclusão de que, embora no Brasil as práticas curativas que extrapolam os ditames da medicina oficial sejam ilegais desde o Código Penal Republicano, 1890, o enquadramento de ações na categoria curandeirismo depende de uma série de atributos do réu e da ação e do seu enquadramento como religião ou magia. Não é por acaso que hoje um psicólogo clínico que usar técnicas xamânicas pode ser impedido pelos conselhos de psicologia a apresentá-las como científicas, mas dificilmente vai ser processado por curandeirismo, pois em última análise esse rótulo parece incompatível com a sua formação universitária. Os textos doutrinais e casos analisados na obra mostram que na segunda metade do século XX a ilegalidade de ações mágico-religiosas era facilmente afirmada como praticadas por não cientistas curadores médiums, e que réus acusados de curandeirismo podiam ser condenados, mesmo quando a melhora do cliente era conhecida ou quando se tinha conhecimento de que o doente também não seria curado se tratado pela medicina oficial. Mostram também que, para uma pessoa ser condenada por curandeirismo, não era preciso ser acusada de extorquir dinheiro, ou como ocorreu no caso de Amélia Rosa, tratado por nós em Pagelança do Maranhão no século XIX, ser responsável por lesões corporais graves apresentadas pelo cliente. O curandeirismo foi severamente combatido porque foi encarado como ignorância, como uma nódoa a ser apagada o quanto antes da nossa história, e para ser assegurado o monopólio da medicina científica. Olha, isso é muito importante isso. Ou dos médicos. Na mesma linha, Maggi, ao estudar os processos de acusados de curandeirismo e exercício ilegal da medicina, no início do século XX, diz que os processos são instrumentos bons para pensar a regulamentação da acusação e do aprisionamento dos feiticeiros e como processos inquisitoriais, socializadores de práticas individualizantes e particularizantes. O foco não é a crença, mas apenas pessoas específicas que praticam o mal. Olha só a linguagem da época, gente. A gente vê que praticamente nas corporações ateístas e da religião fundamentalista, né, é esse mesmo tipo de palavras, né? Ou se não essas parecidas, ou que lembram essas palavras, né? A crítica que Scripps-Meyer faz é que os textos doutrinários, pareceres e decisões dos tribunais superiores, publicados entre 1900 e 1940, referentes aos julgamentos de curandeirismo e charlatanismo, a exploração da credulidade pública, frequentemente se embasavam em teorias socioantropológicas ainda discutidas na Europa e quase sempre reinterpretadas e adaptadas criativamente ao contexto brasileiro. Mas a partir dos anos 40,
o quadro muda e tais teorias parecem ter se cristalizado para o sistema de justiça brasileiro, ficando as novas produções da antropologia internacional e mesmo nacional à margem dos debates que chegavam aos tribunais. Então, gente, aqui eu faço uma última intervenção e com isso a gente vai finalizar o nosso vídeo. É a seguinte: com o surgimento da antropologia cultural, que é um campo bastante interessante das ciências humanas, né? Se diz assim, quando você classifica, né, essas religiões como fetichismo ou como uma coisa baixa, baixo espiritismo, você está utilizando de etnocentrismo. Ou quando você diz que é superstição, isso é etnocentrismo, ou seja, você está julgando uma outra cultura a partir da sua própria. Né? Então o homem branco ele se julga no direito de julgar, né, o espiritualismo do africano, do cigano ou do indígena a partir de sua própria visão, um culto da sua perspectiva, dos seus valores, seus preconceitos culturais, o seu ateísmo, né, o seu cientificismo, a ciência do homem branco. Gente, a ciência criada pelo homem branco, o ateísmo inventado pelo homem branco, porque o ateísmo é uma invenção de branco. Você não vê ateu africano, ateu índio, ateu cigano, isso não existe. Né? Ateísmo é uma coisa do homem branco, né? E eles mesmos, outro dia eu vi um vídeo aí daquele historiador, né? Leandro Carnal, falando que o perfil do ateu é branco e bem de vida, né? Então, o ateísmo é uma coisa bem do homem branco. Então, a gente está diante de um racismo, disfarçado, né? Eu vou combater, né, o espiritualismo dos outros povos, o espiritualismo do chinês, né, do indiano, do africano, do indígena, do índio, do cigano. Vamos combater todas essas etnias que têm um sistema espiritualista, que elas não são ateístas e materialistas como o branco caucasiano europeu. Né? É uma forma de extirpar a diferença. Né? É uma intolerância com aqueles que são diferentes. E qual é a superioridade da ciência e da medicina convencional em relação ao xamanismo? Nenhuma. Né? Você fica doente, vai ao médico, o médico não faz nada, não te cura. Né? Eu tenho 50 anos de idade, são 50 anos, todos os momentos que eu precisei da medicina, ela não me foi útil. Às vezes uma rezadeira, uma benzedeira, fez muito mais por mim do que a medicina convencional. Então por que o homem branco se arroga uma superioridade? Né? Então a antropologia cultural, ela coloca todas as culturas como iguais, né, o mesmo valor, que a gente não deve evitar, o etnocentrismo, ele deve ser, né, rechaçado, né, e ela advoga o multiculturalismo e o antirracismo. Né? Então esse vídeo é, antes de mais nada, um vídeo contrário é um brado, né, contra a intolerância religiosa, contra, né, o racismo, né, e contra a violação de direitos humanos, a violação de liberdades, né, individuais, entre elas a liberdade religiosa. Eu tenho o direito de procurar uma benzedeira. Né? Vocês não têm o direito de prender as nossas vovós e matá-las na cadeia, né? Que benzem ou que rezam tirando mal olhado, espinhela caída, o que quer que for. Vocês não acreditam nisso? Isso é um problema de vocês. Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é seu. Ah, mas isso é superstição. Isso é problema seu. Entendeu? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Você não é obrigado a concordar comigo e eu não sou obrigado a concordar com você. Você fica na tua e eu fico na minha. Cada um no seu quadrado, procurando ter uma coexistência pacífica. Isso é democracia, isso é avanço de civilização, isso é o avanço da razão. Tá? Agora não venha me fazer... Eles querem... Né, o ateu ele já teve muito mais liberdade de achincalhar, né, da crença dos outros no passado. Mas ele está se sentindo sufocado, porque já não tem a mesma liberdade para falar hoje. Né? Então, gente, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com esses canaizinhos, com esses caras que gostam de falar, né, desmascarar charlatão, porque cheira a esse passado nebuloso, obscuro, essas brumas de obscurantismo,
que vem não apenas do século XIX, mas vem da Idade Média. Vem do tempo em que se queimava bruxas vivas. Foram mais de 1 milhão de bruxas queimadas, né? E foram queimadas por gente tipo o Padre Quevedo, né? O ídolo dessa gente toda, né? O Padre Quevedo é citado nesse artigo. Ok, gente. Então é isso daí. A gente encerra o nosso vídeo. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor. Tem muito mais coisa, o artigo é maior. Aconselho que vocês baixem esse artigo e leiam de forma integral o que está ali. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir.